Boa noite. Boa noite. Eu falei com a Bispa, a gente vai tentar terminar ali umas 9, no máximo 9h15, né? Se a gente conseguir resolver antes, melhor ainda, né? Mas a gente não vai ficar adiando muito, né? Vou começar só lendo um salmo, Salmo 148. Se vocês não estiverem ouvindo bem, gritem aí, tá bom? Tá tudo bem. 148, do 3 e em diante, diz assim: Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Ele também os estabeleceu para todo sempre e lhes fixou um limite, que nenhum deles ultrapassará. Louvai o Senhor, vós que estáis na terra, monstros marinhos e todos os abismos. O fogo e o granizo, a neve e o nevoeiro. O vento tempestuoso que escuta a sua palavra. Os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros. Os animais selvagens e todo o gado, os animais que rastejam e as aves. Então, só para a gente começar, pensando que até uma contribuição dos povos originários, indígenas, da gente, às vezes a gente precisa mudar um pouquinho a forma que a gente se vê e vê o meio ambiente, né? Geralmente a gente olha como a gente estando de fora e a gente precisa cuidar do meio ambiente. O meio ambiente é uma coisa fora da gente, né? Que a gente olha de fora, de certa forma a gente olha com certa superioridade ou com aquela ideia que para a gente tem que ser antiga, que era de dominar, né? Mas aqui nesse salmo fala e mostra, né, todos diversos elementos ali da natureza, árvores, etc., todos como parte, né, com as pessoas podendo também louvar a Deus. Da onde que saiu esse encontro, né? Então teve ano passado o curso lá, Raízes do Futuro, tiveram algumas pessoas, não sei se quantas conseguiram concluir, mas que fizeram aqui pela Diocese. Tiveram várias aulas, essas aulas ficaram gravadas. Eu tenho todos os textos que eles passaram para a gente ler. Se alguém depois quiser, eu posso enviar esses textos. E até como estão todas as aulas gravadas, talvez até dá para ver, né? A possibilidade, se alguém quiser entrar lá, é só entrar naquele espaço do CEA para poder rever também, que ficou tudo gravado. Inclusive, várias aulas eu não consegui ver ao mesmo tempo, né? Acabei vendo depois. E depois disso, a ideia foi que nas dioceses fizesse alguns projetos, né? Então, tinha a ideia de fazer uma formação, que a gente está fazendo aqui agora, e depois pensasse em algumas ações na diocese, que é isso que a gente vai fechar aqui no final, né? Essa ideia é baseada muito, fundamentada, né? Na ideia de dialogar com conhecimento científico, com conhecimento teológico e espiritualidade, e também com ativismo prático, né? Seja pessoal, como comunidade e como influência na sociedade também. Então, tem esses três pilares. A gente, como igreja, e foi bastante falado nesse curso, né? Tem a ideia é sempre de estar juntando tudo isso e equilibrando tudo isso. Então, não somente, né, o conhecimento científico, só ele em si mesmo, porque senão a gente não precisaria fazer isso na igreja, né? A gente faria em outro espaço, na escola, na universidade, numa ONG. Então, a espiritualidade, o conhecimento teológico relacionado a isso também é bem importante. Mas também não só ficar conversando sobre isso, né? Vendo os estudos científicos, vendo o que a Bíblia diz, tá? E o que a gente faz com isso? Então, questões práticas também. E é isso, essa é a ideia, né, de pensar aqui, de vocês trazerem essas sugestões, ideias, o que cada comunidade pode estar tentando, mesmo que passos pequenos, mas seguindo, né, adiante para produzir ações práticas em relação ao cuidado com o meio ambiente. Uma das... o que está aqui embaixo, Glauber, já é a apresentação? Sim, já é a apresentação. Ah, tá bom. Então pode... Eu consigo passar? Aí, beleza. Então, está totalmente ligado em uma das marcas, né, da missão,
como anglicanos que temos, que é essa questão de lutar e salvaguardar a integridade da criação, sustentar e renovar a vida na Terra. Então, tem essa ideia, né, de gente cuidar, proteger do meio ambiente, e porque, de certa forma, salvar, né, o meio ambiente, a natureza, etc., também é nos salvar. Né? Eu mandei um vídeo ali no grupo da Diocese, e assim, é um pedido que, quando for possível, em algum momento, vocês consigam parar e assistir ele, tem 24 minutos, é da UOL, é bem resumido, mas mostra, assim, com imagens, com uma explicação, eu achei até didática, assim, mas também bem impactante sobre o nível de gravidade que todos nós, né, estamos vivenciando com as mudanças climáticas, com o aquecimento global e com tudo isso. E ele vai mostrando ali nesse vídeo as consequências disso, né? Então, aumentar a temperatura, aí faz o aquecimento do oceano, que faz isso, que acaba com os corais, que reduz a pesca, que tem o derretimento das geleiras nos polos, se derrete as geleiras, os mares sobem, as cidades, né, no litoral, e no Brasil as grandes cidades são no litoral, já tem a questão de muita gente ficar sem moradia, e foi, né, é muito didático nesse sentido. O impacto total que tem, e mesmo que alguns cientistas ali, né, estivessem, que eu creio que não, mesmo se fosse exagero, se metade daquilo acontecesse de fato, já era uma coisa sem igual, né, muito, muito séria. Então, essa questão de cuidar da natureza não é somente, né, porque é um mandato cultural que nós temos lá de Gênesis, de cuidar, né, de cuidar do jardim, de cultivar o jardim, mas também é uma forma da gente se salvar, a nós, aos nossos filhos, netos, né, e se a gente quer que se mantenha a vida na Terra para nós mesmos. Então, essa questão, né, das mudanças climáticas, do aquecimento global, de todos esses problemas. Pode passar, Glauber, mas tem um desenho aqui que vai ajudar a gente a... Aí. Então, né, de onde vem isso, né? Então, todas essas a gente tem visto, estudos mostram, né, que comparativamente, lógico que antigamente também aconteciam algumas catástrofes, né, aconteciam problemas, mas eles eram mais espaçados, então não eram tão perto, nem tão intensos como tem sido atualmente. Né? Então, tinha enchente antigamente, claro que tinha, né? Tinha queimadas, tinha, mas a intensidade, né, de âmbito global e tão seguidos uns dos outros, isso mostra como tem um aceleramento, né, dessas questões. E a temperatura mesmo, né, mundial tem subido, não retrocedido, mas subindo ano a ano. Então, o que causa isso? Né? A queima dos combustíveis fósseis. A gente vê toda essa questão da guerra do Irã, né, com o Irã, e toda essa questão ali do petróleo, né, e o impacto na economia mundial. E isso é de fato, né, porque existe uma dependência enorme das economias no mundo todo dos combustíveis fósseis. Né? O desmatamento, a poluição, as queimadas, né? E tudo isso como também resultado, né, do consumo excessivo que é incentivado pelo capitalismo, né, pela forma de sociedade que a gente vive globalmente. Então a gente é incentivado sempre, né, a estar trocando os eletrodomésticos, a estar trocando, né, comprando uma roupa nova, comprando, talvez em outras formas de se pensar e outras sociedades que não vê, né, nisso um valor muito importante, se consome menos, né? E se consome menos, se produz menos, a gente precisa retirar menos coisas da natureza, né, para produzir todas essas coisas. Então é um ciclo, a gente sempre está incentivando todo mundo a produzir mais e a comprar mais e a consumir mais, mas de algum lugar sai isso, né? Não sai do além. Então tem um fundo, né? Não são eternos esses recursos. E até essa questão da Nishamá, né? Que
as coisas que se retira da natureza, muitas vezes a gente chama de recurso, né? Mas a natureza toda não está aí para a gente só explorar e usar ela como se fosse algo, uma propriedade nossa. Então, quando a gente chama de recurso, a gente está achando que é tudo nosso e é para usar ao nosso bel prazer, né? E não que nós somos parte da criação de fato. Pode passar agora. Mas aí, né, tem 2 apontamentos aí que a gente vai fazer. A gente precisa que a gente fala bastante, que é de uma conversão ecológica. Então, a gente se converte em muitas coisas no caminho do discipulado com Jesus, desde que a gente se entende como discípulo de Jesus. E precisamos ter uma conversão individual, que é a gente mudar os nossos hábitos. A gente vai ver aqui para frente mais alguns slides aí. Né? Mas mesmo, ó, se hoje eu ficar uma pessoa muito ecológica, parar de andar, né, dentro, tem muitas pessoas que não é possível, né? Mas tipo, se eu não usar veículo com gasolina, né? Se eu andar de bicicleta, se eu não usar nenhum descartável, né? Se eu não fizer isso e aquilo e ajudar a plantar árvore todo fim de semana, e ficar uma pessoa bem ecológica. Possivelmente não vai mudar quase nada nesse mundo. E o aquecimento global vai continuar e tudo isso, porque uma mudança individual, no nível que tudo isso é feito de forma global, não tem quase nenhum impacto, né? Não pode se iludir. Então por que eu preciso mudar, né? Porque a gente, inclusive no nosso compromisso batismal, né? A gente assume o compromisso de cuidar da criação, e pelo chamado que nós temos, nós vamos fazer isso, porque seria incoerente a gente querer uma transformação da sociedade nessas questões, se a gente não produz essa mudança na nossa vida. Então, a gente precisa produzir a nossa mudança, né? Mas mudar só individualmente ou só na nossa comunidade não tem o resultado que o mundo precisa para que a gente, de fato, mude as mudanças, né, climáticas e tudo isso ter acontecido. E aí a gente precisa ter a questão, né, de uma denúncia profética com aqueles na sociedade que se aproveitam, né, e lucram muito com com essa exploração do meio ambiente. Então tem grupos, pessoas, empresas que garantem todo o seu lucro, né, toda a sua exploração e o seu luxo em cima dessa forma de consumo, dessa forma de viver, né? Com incentivo ao superconsumo, né? Com seus jatinhos, né? São uma das questões que trazem mais emissões de poluentes, né? Então, imagine que vai entrar no avião, no aeroporto, com todo mundo junto, né? Vai com seu próprio jatinho, inclusive para pregar, né? Alguns pastores e alguns líderes vai com seu próprio jatinho para ser mais rápido, né? Para chegar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter essa denúncia profética. Então as duas coisas precisam dar juntas, né? A gente não pode se iludir achando que aqui mudando o nosso, olhando só para o nosso umbigo, né? Mudando só individualmente, a gente já fez tudo que nós podemos fazer. Porque aí a gente está só acalmando a nossa consciência, mas não mudando muita coisa socialmente. A gente precisa fazer as duas coisas. Também não podemos só ficar falando dos outros, denunciando, né, os ricos e isso, a gente não consegue mudar um comportamento que é de usar o copinho, não usar o copinho de plástico, que é uma coisa tão simples. Se a gente não consegue abrir mão de algumas coisas, tão simples como que a gente vai ter respaldo mesmo, né, para ir fazer esse papel de denúncia. Então, a gente precisa fazer as duas coisas. E isso no âmbito geral, mas também local. Né? Então, onde a nossa comunidade está, tem questões ambientais que acontecem ali. Seja naquele bairro, na cidade, naquela região, tem questões. A gente precisa ir tentando conhecer, saber o que acontece dentro da nossa realidade, conseguir se colocar como denúncia, fazendo parcerias com outros movimentos que já fazem isso, aprendendo, né? Porque a gente também não sabe muita coisa e sozinho a gente não vai fazendo, né? Colocando a cara em tudo, a gente vai fazendo parceria, entendendo e também se colocando nisso. Então essa foto é só um exemplo, a gente fez
bem pouco, mas a gente participou de um ato, né? Nacionalmente, muitas outras coisas já foram feitas também, eu peguei porque essa eu tinha uma foto, que é aqui da Catedral, que teve um movimento, que a prefeitura está fazendo uma obra do transporte, né? Aqui em Curitiba, e eles estão alargando, aumentando pistas, e tem uma rua aqui num bairro central, aqui na Arthur Bernardes, que eles iriam ampliar mais uma pista e cortar muitas árvores, inclusive araucárias que tem ali. Então, tiveram alguns atos em relação a isso. A gente fez uma nota, pode passar a próxima, uma nota de repúdio, que foi, a gente não conseguiu ir, mas teve uma audiência pública, e a nossa nota como igreja foi lida lá também, se colocando contra. E não se conseguiu, né, mudar totalmente, mas com essa pressão, a prefeitura, em alguns pontos, teve que recuar, refazer o projeto, reduzir algumas... Ia ter um mini terminal, eles mudaram para ter algumas estações tubo, então reduziu-se o número de árvores que seriam cortadas. Não conseguiu mudar totalmente, mas eles tiveram que recuar, porque teve uma boa pressão social. Isso é uma questão, né? Então, a gente mudar questões internas, mas também se colocar publicamente, inclusive porque as igrejas geralmente não se colocam nisso, né? Então, quando a gente faz pequenas coisas, parece que é muito, porque é uma voz que geralmente não se coloca nessas questões. Pode passar. Então, dentro disso foi feita, acho que todo mundo já teve acesso, não sei se já conseguiram ler, mas é importante dar uma olhadinha, que é naquela cartilha de gestão ambiental que a Igreja Nacional, né, colocou. Lá na página 13, não vou ler agora, porque a gente está fazendo bem resumidinho, mas tem 10 compromissos que, como igreja, estava se assumindo. Então, quando a gente lê, ele fala muito dessas questões que a gente tem falado aqui de forma mais misturada, espalhada, ali está pontuado esses 10 compromissos como igreja, que também é bom a gente dar uma lidinha para ver como que a gente consegue trazer para a nossa realidade, para a nossa comunidade local, pelo menos alguns desses compromissos, como a gente produz isso na prática. Porque um documento nacional só faz sentido quando a gente consegue traduzir ele no dia a dia das comunidades locais, né? Senão fica só mais um material feito para estar na internet. E dentro disso, ele tem alguns pontos, esse material. Um deles é o resíduo. Eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem nessa questão do meio ambiente, porque com o exagerado aumento, né, de consumo, a gente não tem mais daqui a pouco onde colocar os resíduos, né, que a gente chama de lixo, mas muitas dessas coisas não precisam ser lixo, não precisam ser jogadas fora, né? Então tem aquelas coisas bem básicas, mas que não é tão fácil colocar em prática. Que é a questão de reduzir o consumo mesmo. Então, antes de pensar em reciclar, a gente pode pensar, será que a gente precisa comprar nessa quantidade, comprar nesse material, etc. Então, se a gente conseguir reduzir o consumo, a gente já está reduzindo o resíduo, que seria lixo, né? Reutilizar, então, várias coisas que a gente pode... Isso aqui é um desafio. Eu tenho a tendência sempre de querer jogar tudo fora e me livrar e não querer ter coisa em casa. Então, acabou as coisas embaladas, já estou querendo jogar fora. Mas a gente precisa pensar antes, talvez, em comprar, né, coisas de materiais que se consegue reutilizar, que você consegue comprar algo em sachê e encher aquela embalagem. Lá tem coisa do dia a dia, né? Amaciante. Você pode comprar sempre a embalagem cheia de plástico, acabou de jogar fora, ou você pode comprar aqueles sachês que enchem a embalagem que você já tem. Então, você vai produzir menos, né? Maionese, tem isso, a gente compra, né? Tem os sachês lá que a gente pode encher os potes que já tem em casa. Não precisa sempre comprar a mais. E reutilizar também, achar outros meios, né? Dá para transformar, dá para fazer coisas com materiais recicláveis. Nas escolas se usa muito, né? Então, algumas coisas, às vezes, dá até para a gente doar para uma escola que fazem atividades com isso, etc. A reciclagem ali é o desafio, né? Geralmente a gente tem, mas aqui na Catedral, por que é um desafio? Há bastante tempo, né? A Megumi já separa e cobra a gente para separar. Mas e o destino? Que esse eu ia falar que é o desafio. Às vezes a gente separa tudo bonitinho, colocou lá na frente e passou o caminhão, levou tudo dentro do mesmo caminhão. Então foi importante porque a gente trabalhou a educação ali das pessoas em separar. Mas o resultado final não teve nenhum, né? Porque se misturou tudo. Misturou tudo. Então, e é difícil isso. Então, às vezes, dentro da possibilidade, se a gente consegue ter
fazer uma parceria com uma pessoa que trabalha na coleta e reciclado, com um carrinheiro, que a gente conhece, que é do bairro, que passa ali. Talvez a gente pode separar e dar direto na mão dessa pessoa. É uma garantia que isso vai ser separado, que vai gerar renda para, né, para pessoas ali da comunidade que precisam também desse apoio. Já abre essa possibilidade, né? E tem vários, um problema também, que daí já é geral, não é individual nosso, é que tem muitos materiais que são recicláveis, mas não existe ainda fábricas que trabalhem com ele. Isso não existe, então, na verdade, a gente vai separar isso, vai ser misturado e vai para o lixão, né? Então, aí é um problema maior também. Por que latinha nunca fica em lugar nenhum? Todo lugar recicla, né? Porque tem muitas fábricas que reutilizam. Então, é uma coisa que é fácil de reciclar, já tem lugar onde vender, né? Tem um preço considerável, então tem esse círculo ali, né, produtivo, que já está preparado para reciclar o alumínio. E outros materiais nem tanto, né? A questão dos orgânicos também é algo que aparece como uma das propostas de se fazer nas comunidades, tem várias que fazem, que é muito, né, a gente que faz as marmitas, ou que, né, tem almoço comunitário, se produz bastante lixo orgânico, né? E é um lixo que a gente pode reduzir, mesmo que ele não é tão poluente no geral, né? Porque ele vai se decompor mais rápido num lixão, num lugar que seja jogado, mas a gente pode ainda assim reduzir essa quantidade, aumentar a vida útil desses lixões, tentando fazer essas composteiras, né? Que dá para comprar pronta, mas dá para fabricar com baldes que a gente tenha, né? Isso pode ser adubo, pode ser usado numa horta comunitária, tem algumas paróquias anglicanas que fazem essa horta comunitária, que tem pessoas da comunidade que produzem, que acaba distribuindo entre os membros da igreja no domingo, ou entre os vizinhos, né? Então, tem algumas possibilidades de se utilizar isso. Pode passar, Glauber. A água é outro ponto que tem lá, bem importante, que daí é algumas sugestões, né? A possibilidade, aí tem algumas coisas que são atitudes que a gente consegue mudar, tem algumas outras coisas que a gente precisa de financiamento. Aí, então, a gente pode até pensar e colocar como coisas futuras dentro da possibilidade. Uma dessas é a captação de água da chuva. Então, aí precisa, né, de organizar isso certinho, mas é uma possibilidade dos nossos prédios, onde se tem, né, conseguir fazer isso e reutilizar essa água para limpeza, né, para lavar, para os banheiros, etc. Aquele temporizador, ele ficou estranho, não é bem assim, mas o temporizador é as torneiras que quando elas ficam mais velhas é um saco, não é verdade, mas quando elas estão bem cuidadinhas, elas funcionam bem, que é você aperta e demora um tempo X e ela para de soltar água automaticamente, né? Às vezes é mais chato que você tem lá que apertar umas 3 vezes para terminar de lavar a sua mão, mas acaba se gastando menos água no geral, né? Porque não tem como deixar a torneira aberta por muito tempo, ela vai se fechando. Isso vai aparecer também na questão de energia, que vai aparecer no próximo, que é também aqueles sensores, né? Que a luz acende quando tem gente, saiu as pessoas, ela apaga sozinha. É um jeito de garantir que a gente não vai esquecer as lâmpadas acesas e vai ter redução de consumo, e isso, inclusive, no impacto na questão econômica da comunidade, né? Cuidar com os vazamentos, né? Então, também é um desafio a gente conseguir fazer a manutenção, dependendo dos prédios são mais antigos e tal, mas muito da água desperdiçada no Brasil como um todo, uma parcela importante é em vazamentos nas redes das empresas de saneamento. Então, antes de chegar nas casas, muito já se perdeu pelos caminhos, pela falta de manutenção nas tubulações. O que está dentro da nossa possibilidade, que é nos nossos prédios, nas nossas casas, até por uma questão econômica. A Agenda Catedral já sofreu com isso, né? Com o vazamento, e depois pagar e correr atrás, estão dentro da possibilidade que a gente consiga fazer a manutenção antes de acontecer melhor. E aí depende também aqui das comunidades que são próximas a alguma nascente, ou que tem rios próximos, então também participar de outros movimentos que tenha pelo cuidado do rio, etc. Pode passar.
tentar passar rapidinho para depois a gente conversar e tirar sugestões práticas, né? Igrejas sustentáveis. Então, isso aí vai mais nas construções das novas ou nas reformas que a gente for conseguindo fazer, né? Então, já pensar que aí tem que pesquisar mais e tal, mas tem estudos, tem materiais falando sobre materiais mais sustentáveis, né? Já fazer tudo com a questão da captação de água da chuva, utilização de energia solar, então, que aumentou bastante no Brasil, em várias regiões, essa questão das pessoas instalarem nas suas casas a questão, né, da energia solar, que é um preço considerável no começo, mas a longo prazo, o tanto que você vai economizar com energia, ela vai se pagar, né? Com anos para frente, ela vai se pagar e vai se tornar uma forma de economizar também, além de redução, né, da necessidade de energia mesmo, que no Brasil é usada hidrelétrica, que tem algum impacto, né? Mas em alguns momentos, quando tem redução ali, usam termoelétricas também no Brasil e tal. No Brasil, de forma geral, a energia é produzida de uma forma mais limpa, né? Tem impacto também, mas de uma forma mais limpa do que a Europa, outros lugares assim. Mas ajuda que é uma energia renovável. E todas as outras coisas que a gente já falou ali nos outros espaços. Além disso, né, criação dos jardins e ambientes verdes dentro da possibilidade, né? É importante. Pode passar agora. Aí tem algumas sugestões. Aí tem mais algumas coisinhas que eu vou só citar aqui. A questão, né, que acho que todo mundo já sabe, a questão das florestas da comunhão, né? Então, incentivo de reflorestamento, onde tem espaço, onde tem, né, terreno. Aqui a gente não... Mal é mal tem as igrejas, né? Não tem muito espaço de terra que a gente possa fazer isso. Mas uma ideia que algumas pessoas aqui da catedral já participaram, a Catherine, mais alguns, que é fazer parceria com alguns movimentos. Então, tem 1 milhão de árvores, que eles sempre fazem mutirões de plantio. Então, eles têm alguns territórios que eles vão conseguindo, de praças, territórios indígenas, e fazem mutirões, e as pessoas se reúnem para ajudar a reflorestar. Então, se a gente não tem o terreno, a gente pode, dentro da possibilidade, que as pessoas da igreja ajudem nesses mutirões, é uma forma de estar fazendo na prática isso também, né? Da questão do reflorestamento. A resiliência de catástrofes, que eu não coloquei, mas está na nossa política, que é bem importante, que também é algo mais complexo, mas é importante pensar. Infelizmente, pelo nível de falta de cuidado, né, de exploração do meio ambiente, a gente já está num nível das mudanças climáticas que já estão acontecendo. Então, o que a gente pode fazer é reduzir para que elas parem de se acelerar, mas elas não vão parar de acontecer, seja as enchentes, as mudanças, de forma geral, e essas catástrofes. Então, a gente tem que se preparar, porque elas vão acontecer. Então, como a gente vai agir como comunidade se acontecer? O que a gente pode se preparar em relação a isso? E aí depende muito do local, então a gente tem que pesquisar quais as coisas que geralmente acontecem mais na nossa região, na nossa cidade, no nosso bairro, se a nossa igreja é perto de um lugar que tem enchente ou não, né? Então aí depende do território mesmo para pensar o que a gente pode se preparar. Se acontecer, a gente pode transformar a nossa igreja num lugar que as pessoas fiquem sendo cuidadas, né? Enquanto elas não podem voltar para casa. Vamos ter uma rede que consiga, né, fazer doação de colchões, disso, daquilo. Então, é já preparar, né? Que não esperar acontecer as coisas para depois ver o que a gente faz. Então, quanto mais a gente estiver preparado, mais a gente consegue responder e diminuir e as pessoas sofrerem menos nesse processo, né? Ou seja, atendimento psicológico, ou seja, né, diversas outras ações nesse sentido. E aí, então, eu tenho algumas sugestões, que é ações práticas, né? Então, trabalhar isso nos nossos espaços de formação, aqui já é algo que está acontecendo, né? Dentro da possibilidade de a gente ir relacionando com o dia a dia da nossa comunidade, sejam formações, algum material que fale, né? Relacionando e conscientizando as pessoas nessa mudança individual e nessa necessidade de a gente pressionar para mudanças estruturais também gerais. A questão dos resíduos, né? Então, a gente pode, mesmo sem muito recurso, a gente nem precisa ter
aquelas vasilhas de lixo ali todas bonitinhas desse jeito, né? Pode ser uma caixa de papelão se a gente pintar daquela cor, então não precisa de dinheiro para isso, né? Para separar e educar as pessoas que fazem separação na nossa paróquia e conseguir que isso chegue no destino correto mesmo, né? Tem várias igrejas que fazem, mas aqui na catedral tinha se tornado um ponto de recebimento das esponjas, que é um material bem poluente, que não pode ir no lixo normal, e geralmente a gente joga no lixo normal. Então é um lugar de ponto que as pessoas poderiam levar para a igreja, a gente separar e direcionar isso, e etc, né? Talvez a composteira, ou algo nesse sentido. A economia de água, então é tudo aquilo que a gente falou ali, né, dos vazamentos, da reutilização da água, e da conscientização sobre a forma de usar mesmo, né? A economia de energia, então fala sobre a possibilidade de trocar as lâmpadas por lâmpadas LED, que seriam bem mais eficientes, assim, né, e tem uma redução no gasto de energia. A verificação dos aparelhos da igreja também, então, não que a gente vai sair comprando tudo novo, não é isso, mas quando a gente for comprar, a gente, além de ver o preço, além que a gente geralmente olha só isso, né, que é o que geralmente importa, para a gente conseguir comprar, mas a gente também verificar dentro da possibilidade qual é o equipamento que utiliza menos energia para funcionar. Isso já é uma forma de também economizar, né, financeiramente para a igreja depois, mas também reduzir o consumo de energia. E na hora das reformas, das construções, fazer formas que, quanto mais entrar luz natural nos espaços que a gente estiver construindo, menos lâmpadas a gente vai precisar, né? Ventilação também natural, se a gente conseguir, menos ar-condicionado onde tem, né? A gente nem tem, na verdade. Mas com aquecimento, daqui a pouco não vai ter a possibilidade de a gente não ter, né? A gente vai ter que ter para que as pessoas consigam ficar dentro do espaço da igreja. Então, quanto mais formas das construções garantirem que entre ventilação natural, menos a gente precisa utilizar ar-condicionado, etc. Pode passar agora. Eu já vou tentar encerrar para a gente conversar. Aí a questão das áreas verdes, né? Então, onde é possível reflorestar, mas é importante a gente garantir esses espaços verdes, jardins. Por quê, né? Porque o cuidado com o meio ambiente, ele pode ser só uma obrigação que a gente fica falando que tem que fazer isso, senão o mundo vai acabar e não sei o quê. Ou a gente pode ser sensibilizado pelo contato com a natureza. E a gente começa a gostar daquilo. E se a gente gosta, a gente cuida. Então, tem algumas comunidades que fazem, tem gente que não gosta, eu gosto mais ou menos. Mas é fazer trilha, por exemplo. Porque mesmo que a gente não goste no começo, se a gente passa um tempo respirando o ar um pouquinho mais puro do que o lugar que a gente mora, tendo contato com sons diferentes, que é o som, né, da floresta, ou de um lugar com mais natureza, ou de um rio, de uma cachoeira, a gente fica mais tranquilo, inclusive emocionalmente. E a gente tem um contato. É interessante que a gente sempre ouviu falar, né? Que Deus fala pela Bíblia, Deus fala pelo Espírito Santo, e Deus fala pela natureza. Mas é uma das coisas que a gente, como cristão, às vezes não quer ouvir muito, né? A gente quer ouvir a Bíblia, a gente quer ter alguma experiência com o Espírito Santo, mas a natureza a gente deixa de longe, né? A gente vê pela TV. E é uma forma de a gente levar as pessoas a ter contato com a natureza, e aí se a gente gosta daquilo, se a gente tem contato, a gente cuida, né? Inclusive a necessidade de se manter aumenta. Tem algumas, eu vi lá a missão lá em Vitória, da UDET, né? Como eles não têm templo, é uma necessidade deles. Mas acaba sendo algo interessante. Eles fizeram várias celebrações no parque, fizeram na praia, que lá tem praia, né? Nós não temos, né? Mas fizeram em lugares, assim, no meio da natureza, eles fizeram a celebração deles. Faziam um piquenique, faziam o culto e já estava nesse local, né? Porque era uma necessidade que não tem igreja, mas é algo bem interessante, que pontualmente a gente possa fazer algumas coisas assim também, né? E também a questão das hortas, né? Do plantio, acho que isso é bem interessante. A composteira já foi, o consumo, então, os lugares, né, como a São Pedro faz ali o bazar, é algo que acontece, que levanta recurso para a comunidade, que ajuda, né, as famílias ao redor ali, que é um preço bem acessível,
né? E também é uma ação de cuidado com o meio ambiente. As pessoas não estão, né, comprando algo novo, é algo que já, em algum momento, algumas coisas já foram utilizadas, mas está em bom estado e isso não precisa ser jogado fora, né? Pode continuar sendo utilizado. Então, também é uma questão de incentivar o consumo consciente. Quando a gente faz essas feiras de troca, né, esses bazares, também é uma ação de cuidado com o meio ambiente. Quando a gente fizer algum evento na igreja, encontros e tal, a gente pensar nesse impacto também, né? Como organizar nas nossas festas, nas nossas promoções, como organizar para que isso tenha o mínimo de lixo possível, a gente recicle, utilize materiais que, né, que possam ser reutilizados. Ter ações na comunidade também, então, onde tem trabalho com as crianças, essa conversa, essa educação ambiental entrar, né, no dia a dia ali do trabalho com as crianças, etc. Sempre a gente colocar não só no tempo da criação, mas é um momento bem importante, mas né, sempre que possível a gente colocar orações, entremear aí as nossas celebrações com alguma ação, com alguma oração que relembre a importância de cuidar da criação. E é isso. E daí a questão, né? Mudança pessoal que impacta a nossa comunidade e com essa mudança a gente possa tirar ações de denúncia, né? Das pessoas que se aproveitam e que exploram essa falta de cuidado do meio ambiente.